Existe um protesto que é muito eficaz contra a incredulidade tão pregada no mundo nos dias de hoje. E é sobre isso que nós iremos refletir hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui, nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Eu já te peço no início da nossa reflexão de hoje o seu joinha, o seu like. Hoje nós iremos aprender como vencer a incredulidade no mundo e como o Santíssimo Sacramento pode nos ajudar, pode ser o nosso amigo nessa vitória. Por isso eu te peço mais uma vez o seu joinha, o seu compartilhamento, a sua inscrição. Também, se tiver alguma intenção, algum pedido de oração, deixe aí nos comentários para que nós todos rezemos na sua intenção. Como você bem sabe, esta é a série do Flores da Eucaristia. O nosso diretor espiritual é São Pedro Julião Eymar, o grande apóstolo da Eucaristia. E hoje, no dia 4 de outubro, São Pedro Julião vai nos dar algumas instruções, ou seja, vai nos ensinar como observar os bons cuidados para com o Santíssimo Sacramento. Ele nos diz que nós devemos ser obedientes à Santa Igreja naquilo que a Igreja determinou, naquilo que, inspirada pelo Espírito Santo, a Igreja determinou para que o culto eucarístico, ou seja, a adoração ao Santíssimo Sacramento, sobretudo quando o Santíssimo Sacramento está exposto, seja bem feito por toda a Igreja, pelos fiéis. São Pedro Julião começa nos dizendo o seguinte: a Santa Igreja, sempre inspirada pelo Espírito Santo, regulou o culto devido a seu divino esposo, Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento. E só este é o culto verdadeiro, santo e agradável a Deus. Então, primeira coisa, a Igreja colocou ordem, a Igreja nos deu normas, nos deu alguns passos que devemos seguir, sobretudo, nas igrejas, nas paróquias onde há a exposição do Santíssimo Sacramento. Algumas normas precisam ser observadas para que haja um maior respeito ao Santíssimo Sacramento. E São Pedro Julião continua: ciosa da honra e da glória de seu rei, a Igreja determinou os mínimos pormenores deste culto, porque tudo é grande, tudo é divino em se tratando do serviço desse mesmo rei. Tudo para que Jesus Cristo seja honrado como rei é insuficiente. Da nossa parte, tudo é insuficiente, mas a Igreja tomou o maior dos cuidados, todos os cuidados. A Igreja se preocupou com os pormenores, com cada detalhe do culto eucarístico, da adoração ao Santíssimo Sacramento. E ela deixou escrito, a Igreja tem documentos para que nós façamos a adoração com a maior dignidade possível, com o maior respeito possível. Até porque, como nos diz São Pedro Julião Eymar, o culto eucarístico, ou seja, o culto a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, e somente este é o verdadeiro culto, é o culto mais santo e mais agradável a Deus. Então, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja mesmo honrado, para que nós possamos ofertar a Jesus Cristo este maior culto, esse mais agradável culto, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento, nós devemos que observar aquilo que a Igreja nos deixou. E existe um documento muito bonito e muito interessante que você pode procurar na internet depois aí, até mesmo acho que no site lá do Vaticano, esse documento está disponibilizado. O nome dele é Culto Eucarístico Fora da Missa. Na verdade, o nome correto, mesmo o nome completo do documento, é Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa. É aqui que estão as normas da celebração da palavra, é aqui que estão as normas e também o rito da comunhão, da distribuição da Sagrada Comunhão para os enfermos, para aqueles que não podem se dirigir à igreja.
para participarem da Santa Missa. É aqui que estão as normas também da exposição do Santíssimo Sacramento, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Então a Igreja normatizou, a Igreja nos deu regras, a Igreja nos deu o melhor caminho para que nós façamos, eu repito aqui, para que nós façamos o maior e o único culto santo, agradável a nosso Deus, que é o culto à Santíssima Eucaristia. E aí eu vou até ler aqui um pedacinho, alguns trechos desse documento, para que nós entendamos o que a Igreja nos recomenda, e São Pedro Julião nos diz que nós devemos observar estritamente aquilo que a Igreja nos deixou, para que nós façamos com muita dignidade e com muito amor a nossa adoração ao Santíssimo. O primeiro parágrafo, inclusive, é muito esclarecedor para nós. Nos diz o seguinte: a celebração da Eucaristia é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal como para as comunidades locais da mesma Igreja, ou seja, aqui está falando da Santa Missa. A celebração da Santa Missa é o centro da vida cristã. O santo sacrifício da missa é o centro da nossa vida. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Continua aqui o documento. Com efeito, os outros sacramentos, como todos os ministérios eclesiásticos e as obras de apostolado, estão ligados à Santíssima Eucaristia e a ela se ordenam. Então, amados, mesmo os outros sacramentos, como as outras formas de apostolado, os movimentos de pastoral, os movimentos da igreja, os apostolados na internet, os apostolados presenciais, as pregações, tudo, amados, tudo deve estar voltado à Santíssima Eucaristia, porque de fato a Santíssima Eucaristia é o centro. Se os nossos apostolados, se as nossas missões na igreja não estiverem ligadas à Santíssima Eucaristia, nós estamos fora da comunhão. Isso não é comunhão. Comunhão é estarmos unidos em torno do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós comungamos, porque a Eucaristia é o nosso centro. Então é para a Eucaristia que todos nós devemos nos voltar, bem como as nossas missões. Se você participa de um apostolado, ordene o seu apostolado, ordene a sua missão pela Eucaristia. Baseie o seu serviço na igreja pela Eucaristia e faça com que a sua força, com que a sua perseverança venha da Eucaristia, porque ali está toda a força, toda a garra para que nós continuemos a desempenhar a nossa missão, mas mais do que isso, para que nós sejamos santificados nas nossas missões, nos nossos serviços dentro da igreja. E aí o documento continua. Efetivamente, na Santíssima Eucaristia está contido todo o bem espiritual da igreja. Olha que maravilha! Na Santíssima Eucaristia está contido todo o bem espiritual da igreja, porque a Eucaristia é o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo, que pela sua carne vivificada e vivificadora sob a ação do Espírito Santo dá a vida aos homens, os quais são convidados e levados a oferecerem-se juntamente com ele a si mesmos e seus trabalhos e toda a criação. Então veja, primeira coisa, a Eucaristia na Eucaristia está todo o bem espiritual da igreja. E a Eucaristia, sendo o pão vivo, ela tem uma ação vivificadora, ou seja, a Eucaristia, pelo Espírito Santo, nos dá a vida, nos faz viver, e não só a nós, mas também a nossa missão. Porque quando nós comungamos, quando nós temos uma vida eucarística, a verdadeira vida de Jesus Cristo está em nós. E assim nós somos convidados, e mais do que isso, nós somos movidos a ser conformados a Jesus Cristo. Então, resumindo, na Eucaristia está contido todo o bem espiritual da igreja. Quando nós temos uma vida eucarística, nós temos de fato a vida de Jesus Cristo em nós. E quando a vida de Jesus Cristo está em nós, nós somos conformados ao próprio Senhor. É aquilo que nós refletimos em alguma das meditações passadas dessa semana. Quando nós estamos no caminho de Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo nos molda, nos forma a sermos seus imitadores. Na Eucaristia isso acontece por excelência. É a maior ocasião que temos de imitar a Jesus Cristo é tendo uma vida eucarística. E quando temos uma vida eucarística, quando imitamos o Senhor Jesus Cristo, também a nossa missão, também o nosso serviço na igreja, também as nossas atividades dentro da comunidade de fiéis, da comunidade paroquial, se dá ordenada pela imitação de Cristo. Nós começamos a fazer as coisas com maior perfeição, porque estamos fazendo baseados em Jesus Cristo. Então vocês entendem? Por que da Eucaristia nasce todo o apostolado, toda a missão,
todo o movimento, toda a pastoral tem que vir da Eucaristia. Ela é o nosso centro, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não há diferença, é Jesus Cristo completamente ali, é Jesus Cristo integral, é Jesus Cristo inteiro. Então, quando São Pedro Julião nos convida a entendermos o que a Igreja nos ensina sobre a vida eucarística, olha aqui a riqueza que a Igreja nos dá. É por isso que precisa ser estritamente observado. A nossa vida na Igreja, nós precisamos obedecer à Santa Madre Igreja, porque a Santa Madre Igreja não erra. A Igreja não erra jamais. A Igreja não erra jamais. Então sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo pela sua Igreja. Pela sua Igreja. Sejamos católicos. Sejamos de fato cristãos. Aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e por amar o Senhor Jesus Cristo observam e obedecem aquilo que a Igreja nos convida, nos propõe. E é exatamente isso que São Pedro Julião nos convida agora. Estudar e seguir as rubricas e cerimoniais da Igreja e fazer com que os fiéis as observem e amem é honrar a divina Eucaristia, em união com a Igreja e com todos os santos. São Pedro Julião nos diz que é preciso que haja uma formação nos fiéis, para que todos nós possamos, ao entender as leis da Igreja, ao entender as normas da Igreja, amar a nosso Senhor Jesus Cristo e, mais do que isso, amar a própria Igreja, de fato assumirmos o nosso batismo, de fato assumirmos que somos católicos. Passa por isso a nossa educação católica, vamos dizer assim, a nossa educação naquilo que é a catequese, naquilo que é a doutrina da Igreja. Eu vou dar mais um exemplo aqui do mesmo documento, do culto eucarístico fora da missa. Olha só, normas para a exposição eucarística, ou seja, o que se deve observar para a exposição do Santíssimo Sacramento. Diante do Santíssimo Sacramento, quer conservado no tabernáculo, quer exposto à adoração pública, genuflete-se só com um joelho. Então, seguinte, primeira coisa, quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, seja nos momentos em que ele está ali conservado no sacrário, ou quando ele está no ostensório, quando ele está exposto sobre o altar, nós devemos fazer a genuflexão, ou seja, colocarmos um joelho no chão e fazermos a nossa reverência, a nossa vênia. Então nós genufletamos com um joelho no chão. Essa é uma norma da Igreja. Vou aqui para o outro parágrafo. Na exposição do Santíssimo com a custódia, ou seja, com o ostensório, quando o Santíssimo está mesmo ali exposto, acendem-se 4 ou 6 velas, tantas como na missa, e faz-se a incensação. Na exposição com a píxide, ou seja, com a âmbula, devem-se acender pelo menos 2 velas, e pode usar-se o incenso. Então veja, tudo na Igreja tem a sua significação, tudo na Igreja tem a sua explicação. Você já viu que quando você está lá adorando o Santíssimo Sacramento na sua paróquia, existem ali, ladeando o Santíssimo Sacramento, no altar do lado do Santíssimo, pelo menos 4 velas ou ainda 6 velas? É uma norma da Igreja, porque Jesus Cristo está ali, nós devemos honrá-lo. As velas estão ali de fato velando o Santíssimo Sacramento. E quando o Santíssimo é exposto apenas na âmbula, podemos ter só 2 velas, não se precisa mais das 4 ou das 6 velas. Vocês entendem? Por quê? Nós não separamos o culto eucarístico, ou seja, a adoração ao Santíssimo Sacramento, do santo sacrifício da missa. Não há uma separação, claro, são 2 momentos distintos, sim. Mas primeiro, a Eucaristia foi ali concebida na Santa Missa. Entende? Então, a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, ela tem uma ligação forte com o santo sacrifício da missa. O mesmo documento nos ensina lá no seu início. Eu até aconselho que aos poucos vocês os procurem para ler, para meditar. Ele é facinho de entender e ele é pequenininho também. O culto eucarístico, a Sagrada Comunhão e o culto eucarístico fora da missa. Então, da mesma forma que na Santa Missa as velas são acesas, também na adoração ao Santíssimo Sacramento nós temos as velas acesas. Então, tudo remete ao santo sacrifício da missa. O que São Pedro Julião nos diz é que nós devemos aprender essas normas, entender, para amar mais a Igreja. E quando nós amamos mais a Igreja, quando nós cumprimos aquilo que a Igreja nos manda fazer, porque a Igreja não erra, eu repito, a Igreja não erra, nós estamos ao mesmo tempo honrando a divina Eucaristia, em união com toda a Igreja e com todos os santos, porque os santos não foram desobedientes. Então olha que maravilha, amados.
muitas coisas que às vezes nós temos dúvidas e até mesmo questionamos da igreja, é por falta de entendimento, porque a igreja tem explicação para tudo. Tudo na igreja tem a sua explicação. Basta que nós procuremos essas explicações. Graças a Deus nós temos aqui o nosso canal que pode nos ajudar. Aos poucos nós vamos aprendendo juntos aqui no nosso caminho de fé o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos recomenda para sermos mais santos, para amarmos mais a Jesus Cristo. As normas da igreja não são para serem observadas em si mesmas e por um motivo vazio, por um motivo torpe, por um motivo banal, de jeito nenhum. É para que Jesus Cristo seja mais conhecido, Jesus Cristo seja melhor servido e Jesus Cristo seja mais amado. É para que nós sejamos santos, amados. É para que sejamos santos. E tudo isso a igreja faz, inspirada sempre pelo Divino Espírito Santo. Por isso que a igreja não erra. Continuando, São Pedro Julião nos diz que quando nós observamos disso, nós fazemos uma só homenagem. É um mesmo culto e os seus méritos suprem a nossa indignidade, sua perfeição a nossa fraqueza. E o nosso culto se torna, assim, verdadeiramente católico. Olha que maravilha, amados. É bonito, é muito forte. Quando nós fazemos adoração ao Santíssimo Sacramento, nós estamos oferecendo uma homenagem a Jesus Cristo. E assim, os méritos de Jesus Cristo superam as nossas indignidades, a nossa miséria. A perfeição de Jesus Cristo supera e muito a nossa fraqueza. A perfeição de Jesus Cristo vence as nossas fragilidades. E quando nós adoramos o Santíssimo Sacramento dessa forma, observando aquilo que a Santa Igreja nos ensina, o nosso culto se torna verdadeiramente católico. Para encerrarmos, constitui ele ainda uma reparação por tantas profanações, injúrias e sacrilégios que se cometem sem cessar contra este adorável sacramento. Nós já vimos isso. Quando nós fazemos adoração ao Santíssimo Sacramento, estamos também oferecendo um tipo de reparação a tantos sacrilégios que Jesus sofre no Santíssimo Sacramento, as injúrias, as profanações. A adoração também oferece um protesto contra a incredulidade. Nós vemos um mundo tão incrédulo, um mundo em que se prega o anticristo, que se prega a não crença, que se prega a não cristandade, a não catolicidade, em que se ensina a não ser católico. O nosso maior protesto a essa incredulidade, a essa pregação do mundo, é a adoração ao Santíssimo Sacramento, porque ela nos faz testemunhas do Deus vivo. Ela mostra para o mundo, quando nós fazemos adoração, nós estamos mostrando para o mundo: eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Deus vivo, e o Deus vivo está entre nós, o Deus vivo está no meio de nós. Inclusive, esse será mais ou menos também o motivo da nossa meditação, da oração da manhã de amanhã. Tá certo? Então fique atento, reze conosco. Também a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento é uma profissão pública de fé e de devotamento à maior glória de Jesus, hóstia de amor e de louvor. Então é isso que nós falamos. Quando nós adoramos ao Santíssimo Sacramento, estamos testemunhando, estamos professando a nossa fé publicamente. Estamos mostrando para todos, para o mundo, que nós honramos a Jesus Cristo e que ali está toda a glória, está todo o poder, ali está a hóstia de amor e de louvor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e verdadeiro, o nosso pão espiritual, o pão da nossa alma, aquele que nos sustenta. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que maravilha foi meditar com você neste dia, amado. Eu peço mais uma vez o seu joinha, também a sua inscrição, o seu compartilhamento. Estamos quase chegando aos 200 inscritos. Então peço aí também a sua mobilização, por favor. Compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam se chegar ao nosso canal e assim nós sejamos, de fato, uma multidão de adoradores. Nós sejamos a milícia eucarística. Eu espero por você também amanhã nas nossas outras meditações. Fiquem com Deus.